Olá, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. Iniciamos o capítulo 2, onde nós vimos os primeiros 3 versículos, onde Paulo mostra a nossa realidade de mortos no pecado, afastados de Deus, debaixo da ira de Deus. Paulo vai descrever até o verso 10 como nós somos salvos, a nossa condição antes da salvação, o que Deus fez e o que somos após Deus ter nos resgatado. Eu gostaria de fazer menção nessa manhã do verso 4, que é um verso de transição dentro dessa passagem, que mostra uma mudança radical, um verso que trata acerca dos mais, né? Mas Deus, que nos mostra uma mudança de paradigma na situação do ser humano. Façamos a leitura do verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Eu li o verso 5 para que possa dar sentido ao verso 4. Nós vimos que a nossa situação era terrível, era a situação de morto espiritual. Vimos que nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. Vimos que o pecado, ele não nos aleijou, não nos mandou para a UTI. Não, o pecado nos matou. Todas as nossas faculdades, todas as áreas do nosso ser foram drasticamente afetadas pelo pecado. Nada escapou. O homem, ele é depravado radicalmente. Então, nós vemos que esse era o nosso estado e estávamos no necrotério. Necrotério, onde os mortos ficam por um tempo, né? E antes de serem sepultados. Nós nos encontrávamos no necrotério espiritual. Eu digo necrotério porque o termo usado para morto aqui é necros, né? Da onde vem a palavra necrotério. Mas, no verso 4, há uma mudança extremamente maravilhosa. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, nós éramos seus inimigos, havíamos ido contra a sua santidade, ido contra o seu amor, sua maravilhosa graça, nós havíamos rejeitado todo o bem, toda aquela graça, misericórdia que nos foi revelada. Não queríamos Deus, não desejávamos Deus, vivíamos afastados de Deus, longe de Deus, tendendo cada vez mais para o pecado e para os desejos da carne. Mas o verso 4 ele diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Então nós vemos mais uma vez aqui a ação de Deus. Porque foi que Deus nos salvou? Aqui está a resposta, porque Ele é tão rico em misericórdia e porque nos amou tanto. Há alguma coisa boa em nós? Não. Há algo que atraísse o seu amor? Não. Nós não somos bons. Não há nada bom em nós. Deus nos amou tanto como o texto nos diz, porque Ele decidiu nos amar. O amor de Deus não repousa em nada que fazemos, em nada que deixamos de fazer, em nenhuma beleza, em nenhuma ação nossa. O amor de Deus repousa nele mesmo, no caráter dele. Ele decidiu nos amar. E o texto diz, Ele é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Ele foi misericordioso para
conosco. Ele diz, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, tanto, né? O texto de João vai dizer que Deus amou de tal maneira, né? De tal maneira, que, olha lá, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, essa era a nossa situação, né? Estávamos mortos em nossos pecados e Deus nos amou tanto que mesmo tendo ofendido sua santidade, mesmo tendo nos afastado dele, desejado o pecado, né, se embrenhado na prática do pecado, ele veio para buscar o seu povo. O seu amor foi revelado na vinda do seu Filho para morrer naquela cruz, para nos resgatar. Este é o amor de Deus revelado na cruz de Cristo. A cruz, ela mostra, é a prova inegável de quão tão longe eu posso ir com o meu pecado. Mas também ela prova outra coisa, o quão longe Deus vai para me redimir deste pecado. E ele diz o texto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então observe que a obra de Cristo na cruz, ela é central. É neste sacrifício, é nesta obra da cruz que Deus nos dá vida. Ele nos dá vida por meio de Cristo. Ele nos dá vida juntamente com Cristo. Só há vida se estivermos unidos com Cristo. Só há verdadeira liberdade, verdadeira paz, verdadeira alegria se há união com Cristo. Se não temos Cristo, nós não temos verdadeira paz, não temos verdadeira alegria, não temos verdadeira vida, não desfrutamos dessas bênçãos se não estamos unidos a Cristo. Por isso não basta simplesmente dizer, não, eu vou à igreja, ou eu leio isso, eu leio aquilo. Não, se nós não estivermos unidos a Cristo. Por isso Paulo diz que desejava ser encontrado nele. Eu procuro ser encontrado nele. Cristo é a salvação de Deus. Cristo é o Evangelho. Cristo é a graça encarnada. Cristo é a misericórdia de Deus. Tudo que Deus tem, tudo que Deus faz, está em Cristo Jesus. Tudo que Deus concede está em Cristo Jesus. Nós vimos no início dessa carta, quando ele diz que toda e cada bênção, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nada está fora de Cristo. E ele diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele conclui dizendo, pela graça que vocês são salvos. Graça, algo que não mereço. Né? Cristo é essa graça encarnada, vamos dizer assim. Cristo é a personificação da graça de Deus. Uma definição bem pequena, vamos dizer assim, da graça é um favor imerecido. Né? Mas, se não me falha a memória, A.W. Pink define diferente. Ele diz que graça é como se peguemos um homem que está retornando e uma pessoa agride essa pessoa, bate nela, deixa ela bem ruim mesmo, bem bastante machucada. E passado um tempinho, essa pessoa vai lá na porta e bate pedindo uma refeição. E essa pessoa que foi agredida, toda machucada, vai lá e concede essa refeição à pessoa. Irmãos, nós ofendemos a santidade de Deus, a glória de Deus com o nosso pecado.
O que merecíamos era a sua justiça santa, a ira dele sobre nossas vidas. Ele, porque tanto nos amou, por ser rico em misericórdia, nos concedeu a graça. Eu não sou merecedor dela, ela não pode ser comprada, ninguém pode negociá-la ou mercadejá-la. Ela pode ser recebida. Ele é gracioso e por graça nos salvou. É pela graça que nós somos salvos. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, não é pelo que eu realizo ou deixo de realizar. Não é por leis que eu guardo, não é por preceitos que eu observo, nada disso me salva. O que me salva é a graça de Deus. É a graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos. E é uma ação de Deus. A salvação pertence ao Senhor, diz o profeta, não a mim e não a você. É uma ação monergística, ou seja, só Deus age na salvação. Eu não contribuo para a minha salvação. William Temple diz o seguinte, que a única contribuição que eu dou para a salvação é o pecado da qual eu preciso ser redimido. Eu não contribuo na minha salvação. Eu sou salvo pela graça. Salvo pela graça. Pense nisso, medite nisso, se deleite nisso. Que Deus abençoe o seu dia.